A noite deveria ser tranquila. Flocos de neve batiam na janela de um apartamento apertado em Chicago, e a cidade lá fora zumbia com o tráfego distante. Lá dentro, Ava Sterling, 6 meses, grávida, agarrou a barriga enquanto uma onda aguda de dor apertava seu corpo. Ela estava se sentindo fraca a semana toda, mas o marido Daniel não se importou o suficiente para notar. Ele estava muito ocupado entretendo outra pessoa. A porta se abriu com um estrondo. Bater. O coração de Ava pulou. Daniel tropeçou, sua colônia forte, seu sorriso cruel. Atrás dele, Zara, a mulher que Ava muito suspeitava, mas nunca ousou confrontar, entrou, vestindo um casaco de pele com olhos presunçosos. Por que ela ainda está aqui? Zara zombou, seus lábios vermelhos se enrolando. Você não me prometeu que ela já teria ido embora. O peito de Ava apertou. Seu bebê ainda não nascido se mexeu como se sentisse. Perigo. Daniel. Ela sussurrou. O que ela está fazendo em nossa casa? O riso de Daniel era amargo. Nossa casa? Não faça isso. Eu ri. Você não passou de um peso morto. Você nem consegue trazer dinheiro para esse casamento. A Zara me entende. Você é só um fardo. As palavras cortaram mais fundo que qualquer faca. Ava queria gritar, a sua voz falhou. Eu sou. Carregando seu filho. Zara revirou os olhos, aproximando-se com um brilho de malícia. E essa criança é a própria razão pela qual você nunca terá um futuro com ele. Ele não precisa de uma esposa doente e inútil o arrastando para baixo. Daniel derramou uma bebida para si mesmo, com os olhos vidrados de arrogância. Ela tem razão, Ava. Você é fraca. Você nunca vai se encaixar na vida que eu quero. E hoje à noite, seu tom ficou assustador. Hoje à noite, vamos acabar com isso. Antes que Ava pudesse entender, Zara pegou a chaleira do fogão. O vapor sibilou violentamente. O grito metálico de água fervente enchia o ar. O coração de Ava batia forte, percebendo o que estava prestes a acontecer. Daniel, por favor, implorou ela, tropeçando de volta no sofá. Estou grávida. Você não pode. Mas Daniel não se moveu para impedir Zara. Seu silêncio era pior do que violência. Era consentimento. A risada de Zara era cruel enquanto ela levantava a chaleira mais alto. Vamos ver como. Quanto tempo você vai durar quando o mundo vira cicatrizes? Você nunca mais vai aparecer. Ele nunca mais vai querer você. Ava tentou para correr, mas sua barriga inchada a impediu. A chaleira se inclinou. Um jato de água fervente borbulhando a 38 graus Celsius. Espirrou em seu braço e ombro. A dor a percorreu como fogo. Ela gritou tão alto que os vizinhos abaixo viraram a cabeça para o teto, imaginando se era apenas uma briga ou algo pior. A sensação de queimação era insuportável, queimando sua pele. Ela caiu no chão, agarrando a barriga com as mãos trêmulas. O bebê chutou violentamente dentro dela, um lembrete do que ela tinha que proteger. Zara se inclinou para baixo, sussurrando tão perto que Ava conseguia sentir seu perfume. Você não pertence a este lugar. Quando você se for, ninguém vai nem. Lembre-se do seu nome. Daniel estava em pé sobre ela, copo na mão, expressão inexpressiva. Não. Uma vez ele se curvou para ajudar. Nenhuma vez demonstrou misericórdia. Lágrimas turvaram os olhos de Ava, misturando-se com a agonia que lhe rasgava o corpo. Queria gritar o nome dele para o lembrar dos seus votos, das noites. Eles uma vez sussurraram sonhos nos ouvidos um do outro. Mas essas memórias pareciam mentiras agora. Ela desabou contra o chão frio, sua mente nebulosa. A dor era demais. A traição ainda pior. Ela ouviu a risada zombeteira de Zara desaparecer na distância enquanto saíam do apartamento, deixando-a para morrer em silêncio. O teto acima girava em sua visão esmaecida. Seu corpo convulsionava com soluços, enquanto o pensamento se repetia em sua mente. Eles queria que eu fosse embora. A escuridão se aproximava, pesada e implacável. A última coisa que ela
Sentiu que era o chute desesperado do seu bebê. Então tudo ficou parado. O apartamento ficou em silêncio, exceto pelo gotejamento de água que ainda caía da chaleira. A neve caía mais forte lá fora, cobrindo ruas de branco como se o próprio mundo quisesse enterrar o que acabará de acontecer. Mas o destino tinha outros planos porque Ava Sterling não era apenas uma pobre esposa esquecida. Ela era algo que Daniel e Zara jamais imaginaram. Seu sangue carregava o legado de um império, uma dinastia que vale bilhões. E no momento em que ela abriu seus olhos novamente, seu mundo começaria a desmoronar. E naquele silêncio, uma sombra se moveu na porta. Alguém que a estava observando, alguém que não a deixaria morrer naquela noite. Muito antes de ferver, a água escaldava sua pele e a traição quase destruía seu espírito. Ava Sterling era apenas uma jovem quieta, tentando viver uma vida simples. Para quem estava de fora, ela parecia comum, talvez até esquecível. Mas por trás de sua aparência suave, olhos e sorriso modesto era uma verdade que poderia abalar salas de reuniões inteiras. Ava estava a única herdeira de uma fortuna bilionária. E ninguém, nem mesmo seu marido, Daniel, jamais soube. Ava era nascida em Nova York, filha única de Margaret e William Mackenzie. Os Mackenzies eram lendas no mundo da finanças, seu império se estendendo ao mercado imobiliário, tecnologia e comércio internacional. Mas a riqueza nunca trouxe felicidade a Ava. O casamento de seus pais era frio. A fome de poder de seu pai era implacável e a de sua mãe. Coração desgastado por anos de solidão. Quando Ava tinha 10 anos, seus pais se separaram. Sua mãe a levou para Chicago, determinada a criar sua filha longe de câmeras brilhantes e de crianças implacáveis. Investidores. O desejo de Margaret era simples, que Ava pudesse viver como uma garota normal. Não. Motoristas, sem festas luxuosas, sem manchetes em revistas de luxo, apenas escola, livros e uma chance de se sentir humana. E assim Ava cresceu longe de sua herança, escondida dentro de uma modesta apartamento acima de uma livraria. Ela empilhou prateleiras, varreu pisos e aprendeu a encontrar paz nas páginas em vez de palácios. Quando Margaret faleceu há 3 anos, o mundo de Ava desabou. Ela havia perdido a única âncora que ela tinha. O testamento revelou o que ela sempre suspeitou, mas nunca disse em voz alta. Ela era a haste direito. Mas Ava não estava pronta para reivindicá-lo. Com a dor pesada em seu peito, ela decidiu continuar vivendo em silêncio, honrando sua desejo da mãe por uma vida normal. Ela jurou a si mesma que não revelaria sua herança até encontrar alguém que a amava por quem ela realmente era. Foi então que Daniel entrou em sua vida. Daniel Sterling era charmoso, confiante e se portava como um homem em ascensão. Ava o conheceu em uma concessionária de automóveis quando procurava um veículo usado simples. Ele tinha um sorriso que derretia gelo, voz suave como veludo e uma energia que a fez sentir pela primeira vez. Quando ele flertava, ela corava. A moça da livraria carregava a linhagem dos bilionários. Trancada no cofre de sua falecida mãe estava a prova de sua herança, documentos de propriedade, ações e controle de empresas. Daniel não conseguia nem sonhar em correr. Ava tinha escolhido esconder esse poder. Mas agora, com o futuro do bebê em jogo e seu corpo marcada pela traição, ela sabia que o tempo do silêncio havia acabado. Ainda assim, a estrada à frente não seria fácil. Ava estava grávida, fraca e quebrada. Ela estava deitada em cama de hospital naquela noite, com uma dor aguda em seu corpo, lágrimas secando em suas bochechas. Sua mente ecoava com ela as últimas palavras da minha mãe. Um dia, Ava, você entenderá que força não tem a ver com riqueza. Tem a ver com o que você faz quando o mundo tenta te destruir. Enquanto ela entrava e saía da consciência, ela percebeu a verdade. Ela não podia mais fingir ser impotente. Ela se ergueria, não apenas por si mesma, mas pela criança dentro dela. Mas se levantar significava encarar Daniel novamente. E Daniel não era o tipo de homem que abria mão do controle facilmente. Ava sabia que se ele descobrisse seu segredo agora,
Ele se agarraria com mais força, manipularia mais profundamente e talvez até tentasse terminar o que eles haviam começado. Ela precisava de um aliado, alguém que conhecesse sua verdadeira identidade, alguém poderoso o suficiente para protegê-la até que ela estivesse forte o suficiente para ficar sozinha. E que alguém já estava observando das sombras, esperando o momento certo para intervir. Porque enquanto Ava acreditava que ela era sozinho, um homem jurou à sua falecida mãe que a protegeria a qualquer custo. E no momento em que ele revelou-se, a vida de Daniel e Zara nunca mais seria a mesma. Chicago era uma cidade de duas faces. De um lado, torres de aço perfuravam o céu de inverno, suas paredes de vidro brilhando com a riqueza de quem vivia e planejava lá dentro. Carros de luxo deslizavam pelas ruas geladas. Seus donos bebiam champanhe em penhouses que alcançavam as nuvens. Do outro lado, sombras se esgueiravam por vielas estreitas onde velhos apartamentos se erguiam como soldados cansados. Tijolos desmoronando, o aquecimento mal funcionava e os vizinhos lutavam para esticar cada salário. Ava Sterling morava no segundo mundo, embora por sangue ela pertencesse ao primeiro. Seu apartamento de um quarto ficava no quarto andar de um prédio de tijolos em ruínas. As paredes eram finas o suficiente para que ela pudesse ouvir as discussões do casal ao lado. O choro de um bebê no corredor. O aquecedor chacoalhou a noite toda, fazendo pouco para afastar o frio cortante de janeiro. Os pisos cederam, a tinta descascou e todo mês ela se perguntava se o senhorio aumentaria o aluguel novamente. Era para lá que Ava voltava para casa todas as noites depois de seus turnos no livraria. Ela apertava suavemente a barriga inchada, sussurrando promessas ao seu filho ainda não nascido. Nós vamos superar isso. Eu vou te proteger. Ela decorou o canto do quarto com um berço de segunda mão que encontrou em um brechó. Ela costurou pequenos cobertores com as próprias mãos, tentando criar calor em um lugar que não tinha nenhum. Mas Daniel desprezava essa vida. Para ele, o apartamento não era um lar. Era um gaiola. Ele ansiava pelo brilho da outra Chicago, a dos coquetéis. Carros velozes e bares de hotéis cheios de homens poderosos. Ele invadia seus apartamento, jogando a pasta no chão, reclamando do aluguel, das contas, de como Ava não estava fazendo o suficiente. Então, na noite seguinte, ele desaparecia, vestido com ternos caros que mal podia pagar, exalando uísque. Perfume quando ele voltou ao amanhecer. Zara também pertencia àquele lado brilhante da cidade. Ao contrário de Ava, que se mudou. Em silêncio, Zara prosperava e chamara a atenção. Ela exibia suas curvas, seus vestidos de grife, seus sorrisos de batom. Ela riu muito alto das piadas de Daniel, exibindo-se como um prêmio que ele havia ganhado. Ela não estava satisfeita em ser uma amante. Ela queria a coroa, e a única maneira de obtê-la era tirá-la de Ava, mesmo que ela estivesse grávida. O contraste entre os mundos era doloroso. Certa noite, Daniel arrastou Ava consigo para um jantar corporativo. Ela usava seu vestido simples. Vestido preto, o mesmo que usará no funeral da mãe. Ela tentou alisar o cabelo, usar maquiagem leve. Mas no momento em que entraram no grande salão do hotel, ela se sentiu como uma sombra. Lustres de cristal banhavam-o. Sala em luz dourada. O ar vibrava com risos, taças de champanhe tilintando e o cheiro de pratos que custava mais do que o orçamento semanal de compras de Ava. Daniel não ficou ao lado dela. Ele a abandonou perto da porta, caminhando em direção à multidão como se fosse o dono dela. Ele beijou as bochechas, apertou as mãos e puxou. Zara aproximou-se dele, ignorando o choque dos convidados que cochichavam atrás dos guardanapos. Ava ficou sozinha, agarrando sua bolsa com força, o estômago pesado de vida dentro dela. Ela ouviu os sussurros. Não é esse o seu esposa? Por que ele está com a outra mulher aqui? Ela parece tão sem graça. Não é de se espantar que ele tenha se desviado. Ela está grávida. Coitada. Que humilhação. Cada palavra doía. Eva queria para desaparecer no chão, mas ela ficou porque Daniel ordenou. Ele sibilou antes de entrarem. Fique de pé. Lá.
Sorria e não me envergonhe. Naquela noite, ela voltou sozinha para o apartamento frio. Daniel saindo com Zara no carro. Ava desabou no sofá, com as mãos encharcadas de lágrimas. Ela não conseguia entender como o amor se transformará nessa crueldade. Mas se Daniel tivesse visto o mundo de Ava realmente pertencia, ele teria se engasgado com sua arrogância. Porque no centro da cidade, no topo de uma torre de vidro, a sala de reuniões da Kenzie Holdings se estendia por meio andar. Cadeiras de couro cercavam uma mesa de mogno polida tão perfeitamente que refletia as luzes da cidade. Esta era a herança de Ava. Seu nome estava gravado em documentos trancados em cofres de aço. Cada arranha-céu brilhante ao longe sussurrava o legado de sua família. Ela poderia comandar exércitos de advogados, mobilizar bilhões em ativos e esmagar concorrentes com um único telefonema. No entanto, ela vivia em silêncio. Uma prisioneira do amor que ela pensava ser real. A ironia era cruel. A era bilionária dormia em um colchão flácido enquanto seu marido despejava dinheiro em quartos de hotel para sua amante. A rainha legítima vivia nas sombras enquanto os pretendentes bebiam em salões dourados. E ainda assim, Ava permaneceu escondida por seu bebê, pelo sonho de sua mãe de uma vida normal, pela esperança de que o amor de Daniel pudesse ser salva. Mas agora, deitada em uma cama de hospital depois que a água fervente queimou sua pele, nos deu a todos a cidade de forma diferente. Torres brilhantes não eram mais sonhos distantes. Eram armas. Armas que poderiam destruir Daniel. Zara, do jeito que tentaram destruí-la. Mas ela não conseguia manejá-lo sozinha. Ela precisava de ajuda. E em algum lugar naquele mundo brilhante, um homem a observava. Homem poderoso o suficiente para ficar entre ela e os inimigos que queriam que ela fosse embora. Ele esperou por este momento, mantendo sua promessa a Margaret Mackenzie. E logo, Ava descobriria que o velho amigo de sua mãe, o recluso bilionário Ita Blackwell, já estava colocando as peças da vingança no lugar. Se Ava Sterling. A vida era uma tempestade silenciosa de sacrifício e silêncio. A de Daniel Sterling era uma chama de ambição que se desgastou. Ele não nasceu rico, mas se comportava como se tivesse sido enganado. Daniel, o mundo estava dividido entre vencedores e perdedores, e ele se recusou a ser um perdedor, custasse o que custasse. Aos 32 anos, Daniel dominava a arte da mentira. Na concessionária onde Ava o conheceu, ele era charmoso, atento, um homem que parecia faminto por sucesso. Mas por trás dos ternos elegantes e dos sorrisos ensaiados, havia podridão. Daniel não queria apenas sucesso. Ele queria atalhos. Poder. Sem paciência, luxo sem trabalho. E quando percebeu que Ava não podia lhe dar essas coisas, ele se voltou para outra pessoa. Zara Flynn tinha 25 anos, era ousada e implacável. Ela trabalhou como assistente de marketing em uma empresa com a qual Daniel colaborava frequentemente. Ela não era a funcionária mais talentosa, mas ela tinha algo mais. Um talento para manipulação. Ela sabia como inclinar a cabeça, como rir nos momentos certos, como fazer um homem se sentir o centro do universo. A primeira vez que Daniel a levou para jantar, não foi negócios. Foi um teste. E quando Zara se inclinou sobre a mesa, tocou sua mão e sussurrou que ele merecia. Mais do que uma simples esposa de livraria, Daniel ficou fascinado. A partir daí, Zara não era apenas uma amante. Ela era o combustível para os instintos mais sombrios de Daniel. Juntos, eles construíram um mundo de mentiras. Eles se conheceram em suítes de hotel pagas com dinheiro que Ava pensava que seria usado para pagar o aluguel. Posou para fotos em restaurantes, com cuidado para não ser flagrada, mas secretamente entusiasmada com o risco. Zara tomou banho. Daniel com elogios, dizendo-lhe que ele estava destinado à grandeza, que Ava era uma âncora que o arrastava para baixo. Por que se contentar? Para ela. Zara ronronava, enrolando-se em seu peito. Ela nem consegue comprar um terno decente para você. Ela é nada além de peso morto. Comigo, você terá tudo. Daniel acreditou nela. Ou,
Talvez ele precisasse porque no fundo ele sabia a verdade. Sem os sacrifícios silenciosos de Ava, sem sua constante apoio, ele não passava de um homem fingindo ser maior do que era. Mas Zara não estava satisfeita em apenas ser a outra mulher. Ela queria mais. Ela queria o nome, o anel, o título de esposa, e ela estava disposta a destruir Ava para obtê-lo. Uma noite, no quarto de hotel, Zara plantou a semente da crueldade que se transformaria no pesadelo que Ava viveu. Ela está grávida. Daniel murmurou, girando um copo de uísque. Isso complica as coisas. Os olhos de Zara se estreitaram. Não complica. É uma oportunidade. O que você quer dizer? Ela está vulnerável agora. Fraca. Se você a deixar agora, todos vão te ver como um monstro. Mas se algo acontecer com ela, ela deixou as palavras pairarem, afiadas como quebradas. Copo. Daniel olhou para ela, com o maxilar tenso. Ele não disse não, e isso. O silêncio era permissão suficiente. Daquela noite em diante, seus sussurros ficaram mais sombrios. Eles não falavam apenas sobre deixando Ava. Eles falaram em apagá-la, fazê-la desaparecer, transformá-la em uma manchete trágica que ninguém iria. Pergunta. Zara era inteligente em sua crueldade. Ela sugeriu maneiras de atormentar Ava antes de excluí-la completamente. Zombar de suas roupas, rir de seus desejos de gravidez, insistir que ela era preguiçosa, inútil, indigna de amor. Cada palavra era uma adaga destinada a empurrar Ava para mais perto do desespero. Daniel jogou junto, às vezes, até gostando. Quanto mais ele machucava Ava, mais controle ele sentia. Ele se convenceu de que era culpa dela por ser muito suave, confiante demais. Ele dizia a si mesmo que Zara era seu futuro, sua passagem para o mundo brilhante que tanto desejava. Mas a crueldade, uma vez iniciado, nunca para onde você planeja. A água fervente foi ideia da Zara. Ela chamou isso de lição. Queria Ava marcada, quebrada, para que Daniel nunca mais olhasse para ela. Daniel não tinha o estômago para planejá-lo. Mas quando a chaleira chiou e Ava implorou por misericórdia, ele ficou parado. E sua quietude era a traição mais profunda de todas. O que nenhum deles percebeu naquela noite foi que a sobrevivência de Ava seria a própria coisa que os condenou. Porque enquanto eles riam com champanhe, convencidos de que finalmente a haviam silenciado, Ava estava sendo levantada do chão por mãos que não pertenciam a nenhum deles. Ela foi levada para um local seguro, tratada, dada a chance de se erguer novamente. Daniel e Zara, enquanto isso, giravam seu futuro, juntos como seda. Eles começaram a planejar viagens ao exterior, cochichando sobre comprar um loft no centro da cidade, sonhando em fundir seus nomes no poder. Daniel até começou a apresentar Zara aos colegas como sua parceira, embora nunca na frente de Ava. Mas a arrogância cega os homens. Eles não notaram a maneira como os colegas sussurravam pelas costas. A maneira como os investidores franziram a testa diante da imprudência de Daniel, da mesma forma que a presunção de Zara era avaliada até mesmo por aqueles que já haviam. Admiravam sua beleza. Estavam muito absortos em si mesmos para perceber que seu império fora construído sobre mentiras. Daniel achava que tinha vencido. Achava que Ava estava acabada. Zara achava que era intocável. Eles não sabiam que Ava sangue carregava uma dinastia mais forte do que qualquer um deles poderia imaginar. E eles certamente não sabiam que Ita Blackwell, o homem que Daniel uma vez considerou intocável, já havia começado a observar. Ethan tinha o poder que Daniel poderia. Apenas um sonho. Ele tinha recursos que faziam a beleza de Zara parecer pó. E ele tinha um motivo para usá-los. Ava. O dia em que Ethan escolhesse se revelar seria o dia em que o mundinho perfeito de Daniel e Zara pegaria fogo. As paredes do hospital ainda cheiravam a antisséptico quando Ava voltou ao mundo. Suas queimaduras estavam enfaixadas. Seu corpo doía, mas era seu espírito que parecia mais pesado do que nunca. Ela pensou que talvez, apenas talvez, Daniel, que ele demonstrasse um pingo de remorso ou pelo menos um traço de culpa.
Mas os dias passaram em silêncio. Seu telefone permaneceu frio. Seu nome ausente do registro de visitantes. Quando, ao retornar ao apartamento, encontrou as fechaduras trocadas. Daniel nem sequer havia deixado suas roupas. Tudo o que ela possuía. Seus vestidos, seus livros, até mesmo o berço que ela havia preparado, sumiram. Os vizinhos desviaram o olhar, fingindo não ouvir seus soluços abafados no corredor. Mas a traição não havia acabado. Estava apenas começando. Uma semana depois, Ava forçou-se a comparecer à gala anual de caridade organizada pela Sterling Motors, a empresa onde Daniel trabalhava. Ela não queria ir, mas uma parte dela se agarrou à dignidade. Ela queria lembrá-lo e ao mundo que ela ainda era dele. Esposa, que ela não era invisível. A festa foi tudo o que a vida dela não foi. Lustres brilhantes, taças de champanhe tilintando, violinos enchendo o ar com música, homens poderosos em smokings. Mulheres em vestidos que valiam mais do que todo o aluguel de seu prédio. Ava usava o único vestido que lhe restava, um velho vestido claro, azul que sua mãe havia comprado para ela anos atrás. Era simples, um pouco desbotado, mas ela o usava com tremor. Orgulho. Ela entrou silenciosamente, segurando sua pequena bolsa. Cabeças se viraram, mas não com admiração. Sussurros sibilavam como cobras pela sala. Não é a esposa do Daniel. Ela parece tão cansada. Por quê? Ela viria aqui vestida assim. Ava os ignorou, seus olhos vasculhando a sala em busca do marido. Ela o encontrou perto, no palco, com o braço em volta de Zara. Zara estava radiante em um vestido carmesim pingando diamantes. Ava conhecia Daniel. Não podia pagar. Seu cabelo brilhava sob as luzes, sua risada soava como um sino cruel. Daniel parecia orgulhoso, presunçoso, apresentando-a a executivos, investidores, a qualquer um que a ouvisse. Ele não olhou uma única vez em direção a Ava. O estômago de Ava se revirou. Ela queria gritar, perguntar por que ele tinha. A abandonou, porque ele tentou destruí-la. Mas ela não conseguiu. Ela ficou paralisada, agarrando sua bolsa com tanta força. Os nós dos dedos dela ficaram brancos. Então chegou o momento que se gravaria, para sempre em sua memória. No palco, o apresentador anunciou Daniel como um dos convidados especiais da noite. Daniel avançou com passos firmes, com Zara agarrada ao seu lado. Ele pegou o microfone, sua voz ecoando com falso charme. Obrigado. Obrigado a todos por apoiarem nossa causa esta noite. Esta não é apenas uma noite de caridade. É uma noite de amor, de parceria, para construirmos um futuro juntos. E eu gostaria de apresentar a todos vocês a mulher que está ao lado. Eu. Suspiros percorreram a sala. O coração de Ava parou. Esta é Zara Flynn. Daniel declarou, puxando-a para perto. A mulher com quem pretendo passar o resto da minha vida. Aplausos retumbaram. Câmeras. Brilhou. Zara se inclinou e o beijou longa e triunfantemente, como se estivesse selando sua vitória na frente de todos. Ava prendeu a respiração. Seu peito queimava de humilhação, mais forte do que qualquer chama que Zara havia derramado sobre ela. Ela ainda era sua esposa, ainda grávida. E, no entanto, ali estava ele, apagando a existência dela na frente de centenas de pessoas. Ela queria para correr, mas suas pernas pareciam presas ao chão de mármore. Os sussurros ficaram mais altos. Ele ainda não é casado. Pobre mulher. Ela deveria ir embora em silêncio. Ela não pertence aqui. Aqui. Lágrimas brotaram em seus olhos. Ela se virou para sair, cambaleando em direção à saída. Mas, no meio do salão, seu corpo a atraiu. O estresse, a dor, o bebê dentro dela, tudo isso colidiu em um momento aterrorizante. Ava desabou. Suspiros ecoaram. Taças de champanhe. Fez barulho. Alguém gritou. Ela está grávida. Enquanto Ava desabava no chão, agarrando a barriga. Pela primeira vez. Naquela noite, Daniel congelou. O sorriso de Zara desapareceu, mas eles não se moveram para ajudar. Eles permaneceram no palco, congelados em sua arrogância.
Enquanto garçons e estranhos corriam para o lado de Ava, ela. Visão turva, vozes abafadas. Ela sentiu mãos a levantando, um casaco jogado sobre ela. Seus ombros, alguém gritando por uma ambulância. E naqueles últimos momentos de consciência, ela pensou tê-lo visto. Um homem alto estava parado nas sombras na beira do salão de baile, com os olhos fixos nos dela, ardendo com uma promessa. Ela conhecia aquele rosto. Lembrou-se da voz da mãe sussurrando o nome dele anos atrás. Ethan Blackwell. Seu mundo desmoronou. Escuro. Mas quando Ava abrisse os olhos novamente, ela não seria mais apenas uma esposa humilhada. Ela seria uma mulher em o caminho para recuperar tudo. E os vilões que pensavam ter vencido logo aprenderiam o que significava desafiar um bilionário há dias. A sirene da ambulância gritava contra a noite, mas Ava mal conseguia ouvi-la. Sua mundo estava abafado, aparecendo e desaparecendo. Sua respiração superficial enquanto as lágrimas escorriam por suas bochechas. Ela apertou seu mão trêmula contra sua barriga, sussurrando orações que ninguém mais podia ouvir. Por favor, pequena, por favor, segure. Ligado. Ela oscilava entre a consciência e a inconsciência até que as luzes fluorescentes da sala de emergência a cegaram. Os médicos correram de um lado para o outro. As enfermeiras gritavam ordens. As máquinas apitavam. Ava estava colocada em uma maca, com o rosto pálido e suado. Ela agarrou desesperadamente o pulso de uma enfermeira. Meu bebê, ela ofegou. Estamos fazendo tudo o que podemos, disse a enfermeira com firmeza antes de empurrá-la para a sala de cirurgia. A nossa ficou borrada. Ava flutuava na escuridão, presa entre o medo e a exaustão. Quando finalmente acordou, estava em um quarto silencioso de hospital. As paredes brancas vibravam em silêncio. O monitor ao lado dela apitava sem parar. Sua mão voou instantaneamente para a barriga. A enfermeira apareceu, com uma expressão gentil. O coração do bebê está batendo forte, disse ela suavemente. Você teve muita sorte. Estresse como esse poderia ter sido muito pior. Mas, por enquanto, você e a criança estão seguros. O alívio tomou conta de Ava, mas a tristeza também. Porque a segurança não mudava o fato de que seu marido a havia abandonado. Que ele deixou outra mulher derramar água fervente sobre ela. Que ele subiu em um palco e anunciou seu amor por aquela mesma mulher enquanto Ava desabava a seus pés. As lágrimas não paravam. Ela virou o rosto no travesseiro, soluçando até o peito doer. Pensou na mãe, nas promessas. Ela tinha feito para viver uma vida normal, para amar com simplicidade, para encontrar a felicidade fora da riqueza. Tudo parecia cinzas. Agora, ela acreditou em Daniel. Ela se sacrificou, confiou, perdoou, e esta foi a recompensa. Humilhação, traição, dor. Os dias no hospital foram intermináveis. Ava estava deitada na cama, com curativos cobrindo as queimaduras e tubos intravenosos pingando fluidos em suas veias. Ela ficou olhando para o teto por horas, incapaz de se mover, sem vontade de falar. Visitas nunca vinham. Daniel não ligou. Zara não mandou uma palavra. Até os vizinhos que antes acenavam educadamente à sua porta ficaram em silêncio. A solidão era sufocante. Às vezes, na calada da noite, Ava sussurrava para o filho que ainda não havia nascido. Só nós agora. Eu vou te proteger, mesmo que ninguém me proteja. Mas as palavras pareciam vazias porque por dentro ela se perguntava como ela sobreviveria. Ela não tinha casa, nem marido, nem renda. Ela não conseguia nem andar sem dor. Certa tarde, ela se forçou a sair da cama, mancando até o espelho. O que ela viu quase a quebrou. Seu reflexo era pálido e magro. Sua pele estava manchada de vermelho intenso. Manchas das queimaduras. Seus olhos estavam inchados de tanto chorar. Seus lábios rachados. A jovem vibrante que uma vez acreditava em contos de fadas se foi. Em seu lugar estava alguém que ela mal reconhecia. O fantasma de si mesma. Os joelhos cederam. Ela afundou no chão do banheiro, agarrando a barriga enquanto Saab sacudia seu corpo. Por que eu?
Ela sussurrou. Por que ele me odiava tanto? Porque eu não era o suficiente. Foi o momento mais baixo a vida dela. Mas a vida tem um jeito de te destruir antes de te mostrar a força que você nem sabia que tinha. Terceira noite. Uma tempestade sacudiu as janelas do hospital. Ava sentou-se em silêncio, olhando para a chuva que caía. Vidro. O bebê chutava suavemente dentro dela. Um lembrete frágil de que ela não estava completamente sozinha. Aquele pequeno coraçãozinho batendo. Deu-lhe um motivo para continuar respirando. E então, com o estrondo do trovão, a porta se abriu. Um homem alto entrou. Sua presença preencheu a sala instantaneamente. Calma, poderosa, inabalável. Seu terno era escuro, cortado com perfeição. Seus olhos, cinza como aço, fixou-se em Ava com uma mistura de preocupação e determinação. Quem é você? Sussurrou Ava, sua voz. O homem se aproximou, puxando uma cadeira para perto da cama dela. Meu nome é Ethan Blackwell. O nome a atingiu como relâmpago. Ela se lembrou de sua mãe sussurrando isso anos atrás. Ethan Blackwell, o bilionário evasivo, seu antigo sócio do pai, o homem que desapareceu da vida pública, mas nunca dos círculos de poder. Prometia à sua mãe que cuidaria de você, disse ele baixinho. Fiquei longe para respeitar sua escolha por um simples vida. Mas agora não consigo ficar em silêncio. Ava prendeu a respiração. Ela sentiu os dois. Alívio e medo. Alívio por alguém finalmente se importar. Medo por sua presença. Significava que sua vida nunca mais seria a mesma. Eu sei de tudo. Ava Ethan continuou. Sobre sua herança. Sobre quem você realmente é. Daniel não te merece. Zara não assusta a mim e a você. Ele se inclinou para a frente, com a voz baixa e firme. Você é mais forte do que imagina. Mas não pode continuar se escondendo. É hora de se erguer. Ava balançou a cabeça, com lágrimas escorrendo. Não consigo. Estou destruída. Não me resta mais nada. Os olhos de Ethan arderam de tristeza. Convicção. Você tem tudo. Tentaram te destruir, mas só acenderam o fogo dentro de você. E quando você decide para lutar, Daniel e Zara não saberão o que os atingiu. Ava olhou para ele, seu coração disparado. Será que ela conseguiria mesmo se reerguer? Será que conseguiria enfrentar as pessoas que tentaram apagá-la? A tempestade lá fora rugiu mais alto, sacudindo as janelas como se respondesse à sua pergunta. E naquele momento, Ava percebeu que ela estava em uma encruzilhada. Permanecer a mulher destruída que Daniel deixou para trás, ou se tornar a criatura Ares que seus inimigos aprenderiam a temer. A tempestade lá fora já havia passado pela manhã, mas dentro do coração de Ava, uma tempestade diferente se formava. As palavras de Ethan ecoaram, através de sua mente. Você é mais forte do que imagina. Você não é apenas uma vítima. Você é um anjo. Durante dias, Ethan a visitou. Ela silenciosamente no hospital. Ele nunca pressionou, nunca exigiu, mas cada vez que se sentava ao lado da cama dela, ele a lembrava de verdade que ela havia enterrado há muito tempo. Sua mãe confiava nele. Sua herança não o era. Apenas uma pilha de dinheiro trancada. Era o controle da Mackenzie Holdings, um conglomerado que se estendia por continentes. Ava havia se afastado anos atrás, ansiosa demais para viver uma vida simples. Mas agora que Daniel tinha a humilhava, agora que Zara quase a destruíra, o império não era apenas riqueza, era uma arma. No início, Ava resistiu. Eu não quero poder, ela sussurrou uma noite, olhando para os braços enfaixados. Eu só queria amor. A voz de Ethan era firme. O amor não te destrói, Ava. O poder também não precisa, mas sem ele, eles continuarão vencendo. E seu filho merece mais do que ser criado com medo. Aquelas palavras a perfuraram mais profundamente do que qualquer ferida. Pela primeira vez desde a traição de Daniel, ela olhou para seu reflexo no espelho do hospital e não viu apenas uma mulher destruída. Ela viu uma mãe, uma protetora, uma mulher que tinha algo pelo qual valia a pena lutar. 2 semanas depois, Ava
Saiu do hospital, com as queimaduras cicatrizando, o espírito ainda frágil, mas mais firme do que antes. Ethan estava esperando. Com um carro elegante, preto, discreto, mas inconfundivelmente potente. O tipo de carro que fazia as pessoas pararem e olharem fixamente. Para onde estamos indo? Ava perguntou nervosamente, deslizando para dentro do carro de couro. Assento. Para recuperar o que é seu. Ethan disse simplesmente. Eles dirigiram para o centro da cidade, passando arranha-céus brilhantes e ruas movimentadas até pararem em frente à Torre Mackenzie. O edifício tinha 50 metros de altura. Histórias para o céu, sua fachada de vidro refletindo o sol da manhã. Ava congelou, seu peito apertando. Ela tinha visto isso apenas uma vez quando criança, quando seu pai a levou ao último andar para observar a cidade lá embaixo. Naquela época, ela não tinha. Entendeu o que significava possuir algo tão imenso. Agora ela entendia. Isto é meu, ela sussurrou. Sempre foi. Steve, respondeu Ethan. Lá dentro, o saguão fervilhava de executivos, assistentes e clientes. Homens de terno caminhavam pelo chão de mármore. Mulheres de salto alto passavam com pastas debaixo do braço. Ao avistar Ethan, os boatos se espalharam como fogo. Mas quando Ava se pôs ao lado dele, cabeças se viraram e olhos se arregalaram. Ethan a conduziu até um elevador privativo. No último andar, a diretoria aguardava. Ava tremeu quando as portas se abriram. Aberto. Cavalheiros, senhoras, disse Ethan firmemente. Permitam-me reapresentar Ava Mackenzie Sterling, a legítima. Esta empresa. Suspiros encheram a sala. O presidente, um homem mais velho com cabelos grisalhos, quase deixou cair a caneta. Margaret, filha viva. Achávamos que ela escolheu viver em paz, interrompeu Ethan. Wise, ela está de volta agora, e a empresa vai precisar dela. A voz de Ava tremeu, mas ela se forçou a falar. Eu sei que tenho ido embora. Sei que não sou o que você espera, mas não estou aqui para ser ornamental. Estou aqui porque as pessoas tentaram me destruir e não conseguirão. O conselho permaneceu em silêncio, atordoado. Pela primeira vez, Ava sentiu o peso do seu nome, não como um fardo, mas como uma armadura. Ela não era mais invisível. Ela era uma Mackenzie. Enquanto isso, do outro lado da cidade, Daniel e Zara relaxavam em seu novo apartamento, comemorando o que pensavam ser sua vitória. Zara folheou o celular, rindo das fotos da festa. Olha só ela, zombou, amassada no chão. No chão como um mendigo. A cidade inteira sabe que ela é patética agora. Daniel deu um sorriso irônico, tomando um gole de champanhe. Ela acabou. Sem dinheiro, sem casa, sem amigos. Quando o bebê nascer, ela não será mais que uma lembrança triste. Mas seu telefone vibrou. Uma manchete apareceu na tela. Aeres Ava Mackenzie Sterling retorna. Assume o controle de ações Mackenzie. O copo de Daniel escorregou de sua mão, espatifando-se no chão. Que diabos é isso? Zara pegou o telefone, estreitando os olhos. Aris, Ava, isso é impossível. O artigo era claro. Ava não era apenas sua esposa abandonada. Ela era herdeira de bilhões. Ela havia se sentado no chefe do império. Fotos dela na mesa da sala de reuniões enchiam a página. Ethan Blackwell parado ao seu lado como um sentinela. O rosto de Daniel ficou pálido. Ela mentiu para mim esse tempo todo. Ela era rica. A fúria de Zara transbordou. Não, ela não pode vencer. Ela não pode voltar assim. Nós acabamos com ela. Nós a transformamos em nada. Mas Ava não era mais nada. Ela era tudo o que eles temiam. Naquele momento, Zara percebeu a verdade. As cicatrizes que elas deixaram em Ava não a enfraqueceriam. Elas a haviam forjado em algo inquebrável. E se Ava estava assumindo seu poder, então Zara e Daniel estavam à beira de um penhasco. Do outro lado da cidade, Ava, sentada no escritório de Ethan, ela olhava para o horizonte. Pela primeira vez em meses, seus ombros pareciam mais leves. A dor não desapareceu, mas se transformou em algo mais agudo. Resolução. Ela virou-se para Ethan.
Eles queriam que eu fosse apagado. Agora, vou garantir que o mundo veja exatamente quem eles são. Os olhos de Ethan brilharam. Então começamos a nos preparar porque, uma vez que você entra neste campo de batalha, não há como voltar atrás. De volta. E quando Daniel saiu furioso de seu apartamento, determinado a confrontar Ava, ele não percebeu que ela já tinha 3 anos. Avança, pronto para expô-lo diante de toda a cidade. Durante semanas, Ava vivia em silêncio, afogando-se na humilhação que Daniel e Zara lhe haviam imposto. Mas agora, depois de pisar de volta às propriedades Mackenzie com Ethan ao seu lado, algo dentro dela havia mudado. Não era mais apenas raiva. Era um propósito. Ela não podia mais ser a esposa reservada que se escondia atrás de vestidos modestos e sussurrava sonhos. Se ela fosse para proteger seu filho e reivindicar o que era seu por direito, ela precisava se tornar outra pessoa. Alguém mais forte. Mais ousado. Impossível de ignorar. Ethan entendeu isso. O mundo não. Respeito fraqueza, Ava. Ele disse a ela uma manhã enquanto eles estavam em sua cobertura particular com vista para Chicago. Horizonte. Tentaram humilhá-lo publicamente. Se você quiser derrubá-los, precisa mostrar ao mundo que você é intocável. Ava engoliu em seco, olhando para seu reflexo na janela alta de vidro. Ela ainda via as cicatrizes das queimaduras. Ainda via o cansaço nos olhos. Mas, por baixo disso, via algo novo. Fogo que se recusava a se apagar. Então me ensine, ela sussurrou. E Ethan o fez. A transformação não aconteceu da noite para o dia. Começou com pequenos passos. Entrando em salas com a cabeça erguida. Falando seu nome sem hesitar, ousando olhar as pessoas nos olhos em vez de olhar para o chão. Mas logo, as mudanças aumentaram. Ethan a apresentou a estilistas, consultores e mentores. Eles não a vestiram como outra pessoa. Eles a ajudaram a redescobrir a mulher que ela sempre foi, a Ares. O líder. Os vestidos desbotados e os sapatos gastos já não existiam mais. Ava agora estava em pé. Vestidos sob medida que caíam graciosamente sobre sua barriga crescente. Tons de joias elegantes, mas poderosos, que faziam seus olhos. Choimas. Tecidos que sussurravam riqueza sem gritar arrogância. Suas cicatrizes não eram mais algo que ela escondia. Elas tornou-se parte de sua história, suavizada por uma maquiagem habilidosa, mas nunca apagada. A primeira vez que ela entrou em uma festa, as cabeças se voltaram não com pena, mas com admiração. Ela não era a esposa quebrada e amassada. No chão, ela era a Ares retornada, uma mulher que havia sobrevivido ao inferno. E saiu radiante. Mas a transformação foi mais do que roupas. Ethan a treinou. Na estratégia da sala de reuniões. Conheça seus números melhor do que eles, disse ele a ela. Entre em cada reunião como se você já venceu, e nunca, jamais deixe que eles vejam que você duvida de si mesmo. Ava ouviu. Ela estudou o cenário financeiro. Relatórios, memorizou detalhes sobre a empresa, fez perguntas incisivas. O mesmo. Mulher que antes passava noites costurando cobertores de bebê agora passava noites destacando contratos, preparando discursos, borra, e ensaiando negociações. No início, o conselho a subestimou. Eles pensaram que ela seria ornamental, dias tranquilos deixando Ethan tomar decisões. Mas em seu primeiro encontro oficial, Ava destruiu essa ilusão. Quando um executivo descartou suas preocupações sobre um investimento arriscado, Ava se inclinou para a frente. Sua voz firme. Você acha que porque eu estava fora, eu não entendo como essa empresa funciona? Mas eu li cada relatório desde a sua fundação. Conheço os números melhor do que você e não deixarei que este império caia na mesma ganância que destruiu meu casamento. A sala ficou em silêncio. O executivo baixou os olhos. Daquele momento em diante, ninguém mais duvidou dela. No entanto, mesmo quando ela ficou mais forte, o coração de Ava ainda carregava feridas. À noite, ela colocava a mão na barriga, sussurrando para ela. Filho que ainda não nasceu, estou fazendo isso por você. Você nunca vai crescer pensando que sua mãe era fraca.
Você saberá que eu lutei para nós. Mas Daniel e Zara não tinham terminado. Notícias da transformação de Ava se espalhou rapidamente. Socialites sussurraram sobre seu reaparecimento impressionante. Tabloides estamparam sua foto na capa. Páginas. Aerys retorna das cinzas. A dinastia Mackenzie revive. Daniel fervilhava toda vez que via o rosto dela. Zara se enfurecia com cada artigo, elogiando a resiliência de Ava. Uma noite, Daniel bateu o punho na mesa. Ela está me fazendo parecer um idiota. Você mesma fez isso? Zara retrucou, embora rapidamente. Suavizou o tom. Só precisamos nos adiantar. Ela não pode apagar o fato de que você ainda é o marido dela. Daniel. Olhos se estreitaram. Então talvez seja hora de lembrá-la disso. Enquanto isso, Ava estava preparando seu próximo passo. Ela não estava contente em sobreviver. Ela queria justiça. Ela queria expor Daniel, Zara, não apenas como adúlteros, mas como abusadores, manipuladores, parasitas que se alimentavam do silêncio dela. Ethan avisou. Quando você começar isso, Ava, não tem mais volta. Eles vão lutar sujo. Eles vão tentar te quebrar de novo. Ava o encarou, com olhos ferozes. Eles já tentaram, e eu ainda estou de pé. O primeiro passo foi recuperar sua imagem pública. Ela concedeu uma entrevista não a uma revista de fofocas chamativa, mas a uma respeitada revista de negócios. Vestida de verde esmeralda, com postura majestosa, ela falava de resiliência, de maternidade, de importância da integridade nos negócios e na vida. Mas por trás de suas palavras calmas estava uma mensagem dirigida a Daniel e Zara. Não sou mais sua vítima. O artigo viralizou. Mulheres de toda a cidade elogiou sua coragem. Investidores que duvidavam dela se alinharam para apoiá-la. Da noite para o dia, Ava Sterling se tornou mais do que uma Aerys. Ela se tornou um símbolo. Daniel não suportava. Zara não conseguia suportar. E juntos, eles planejaram seu contra-ataque. Mas Ava não era mais ingênua. Ela sabia que eles atacariam de volta. E desta vez, ela estava pronta. Tarde da noite, enquanto ela estava sentada na cobertura de Ethan revisando documentos, ele colocou a mão na pasta e olhou para ela atentamente. Você chegou tão longe, Ava, disse ele. Mas agora vem a parte mais difícil. Você mostrou ao mundo quem você é. O próximo passo é mostrar a Daniel e Zara quem você se tornou. Ava respirou fundo lentamente, mão apoiada na barriga. Então deixe-os vir, porque eu não vou me defender. Eu vou acabar com eles. E como o destino quis, sua chance chegaria mais cedo do que o esperado. Em um evento público do conselho onde Daniel e Zara planejaram sua maior mudança até então. A noite da reunião anual dos acionistas da Mackenzie Holdings, Gayla, chegou com um peso que Ava podia sentir nos ossos. Não era apenas mais uma noite de champanhe, discursos. Era o palco onde ela decidiria seu destino. Durante meses, ela se preparou, suportou e, transformada. Esta noite, ela deixaria de ser uma vítima e se tornaria a tempestade que Daniel e Zara nunca previram. O salão de baile brilhava com lustres, o ar carregado de perfume e ambição. Executivos, investidores e repórteres preenchiam o espaço. Suas conversas eram um zumbido baixo de dinheiro e poder. No centro de tudo estava Ava, vestida comum. Vestido preto esvoaçante que brilhava sob as luzes. Sua postura era majestosa. Suas cicatrizes suavizadas, mas visíveis, lembretes de o que ela havia sobrevivido. Ao seu lado estava Ethan Blackwell, calmo e autoritário, força silenciosa que fazia até os homens mais ousados baixarem a voz. Daniel e Zara entraram tarde como se quisessem todos os olhares sobre eles. Daniel usava um smoking elegante, sua arrogância praticamente escorrendo de seu sorriso irônico. Zara estava com um vestido dourado, o braço firmemente preso ao dele. Eles entraram na sala como um casal real, certos de que a noite lhes pertencia. Mas Ava estava esperando. Os discursos começaram um após o outro até que chegou a vez de Ava. Ela entrou no palco,
o som de seus saltos ecoando pelo corredor. A multidão se acalmou, a curiosidade brilhando em seus olhos. Muitos deles se lembraram de seu colapso no última gala. Esta noite, ela parecia uma mulher completamente diferente. Boa noite, começou Ava, com a voz firme. Claro, para aqueles que não me conhecem, meu nome é Ava Mackenzie Sterling. Estou diante de vocês não apenas como os dias de Mackenzie Holdings, mas como uma mulher que suportou traição, humilhação e violência. Estou aqui esta noite para dizer a verdade. Uma onda percorreu a sala. O sorriso presunçoso de Daniel vacilou. Zara apertou o braço dele com mais força. Ava fez uma pausa, observando a multidão. Então ela levantou a mão. Telas ao redor do salão de baile piscaram e ganharam vida. O primeiro vídeo foi reproduzido. Imagens de segurança dela. Prédio antigo. Daniel a empurrando no corredor, gritando com ela. Zara parada atrás dele, rindo. Suspiros encheram a sala. O segundo vídeo apareceu. A gravação do celular de um vizinho na noite da água fervente. Gritos, a chaleira tombando. Ava desmaiando. A plateia explodiu em choque. Murmúrios horrorizados se espalharam. O quarto. O rosto de Daniel ficou pálido. Os lábios de Zara se abriram em pânico. Mas Ava. Não foi feito. Na tela apareceram extratos bancários, mensagens, provas de que Daniel desviou dinheiro de contas que Ava tinha. Apoiado sem saber. Gastando na Zara. Roupas de grife. Quartos de hotel. Viagens de luxo. Cada detalhe exposto como uma ferida. Vocês todos conhecem meu marido, Daniel Sterling, disse Ava, elevando a voz com fúria controlada. Vocês o viram em jantares de gala, apertos de mão, sorrisos para as câmeras. Mas o que você não viu é a verdade. O homem que tentou destruir sua esposa grávida, que ficou parada enquanto sua amante derramava água fervente sobre mim, que pensou que poderia me apagar e me substituir. O silêncio na sala era ensurdecedor. Os investidores sussurravam furiosamente. Repórteres rabiscavam. Câmeras disparavam. Daniel deu um passo à frente, com a voz trêmula. Isso é mentira. Ela está inventando isso. Mas Ava levantou a mão novamente, interrompendo. A gravação final encheu as telas. Foi um arquivo de áudio. A voz de Daniel está embriagada, arrastada. Ela não é nada fraca. Quando ela se for, ninguém vai se importar. Zara é o único futuro que eu quero. A risada de Zara seguiu. Então vamos fazer acontecer. A multidão explodiu. Gritos, suspiros, fúria. Repórteres correram para as portas para contar a história. Investidores viraram as costas. O rosto de Daniel se contorceu de raiva, mas ele estava impotente. As mãos de Zara escorregaram de seu braço, sua máscara de confiança. Despedaçado. Ava se manteve firme, com a voz firme. Você tentou me enterrar, mas esqueceu. Eu não sou fraca. Eu não sou invisível e nunca mais serei silenciado. Os aplausos que se seguiram foram aplausos estrondosos, não educados, mas estrondosos e desafiadores que sacudiram os lustres. O peito de Ava se apertou com emoção, lágrimas ameaçando cair. Ela tinha feito isso. Ela os havia exposto. Mas mesmo enquanto ela permanecia vitoriosa, Daniel. Os olhos ardiam de ódio. Ele abriu caminho pela multidão, apontando o dedo para ela. Isso não acabou, Ava. Você acha? Você venceu, mas não sabe do que sou capaz. Zara recuou, percebendo tarde demais que seu futuro dourado era virando pó. As vaias da multidão a seguiram, seu julgamento afiado e implacável. Ava desceu do palco, Ethan segurando seu braço. Seu coração batia forte, a adrenalina subindo, mas por baixo de tudo havia paz. Ela havia enfrentado eles. Ela tinha falado. E ela tinha vencido. Ou assim ela pensava. Enquanto ela saía no salão de baile, com os flashes das câmeras ao redor dela, Ethan se aproximou. Sua voz era baixa, séria. Você expôs eles, Ava. Mas homens como Daniel não se rendem. Eles retaliam. Ava apertou ainda mais o braço dele.
Então deixe-o tentar, porque agora estou pronta. E assim que ela disse essas palavras, seu telefone vibrou, com uma mensagem que lhe gelou o sangue. Uma ameaça contra o seu filho ainda não nascido, assinada apenas com as iniciais de Daniel. O texto brilhava na tela do celular de Ava como veneno. Você não vai vencer. O bebê não vai te salvar, Dias. Seu sangue gelou. Mas em vez de sucumbir ao medo, Ava sentiu algo novo correr por suas veias. Determinação. Daniel não estava apenas um marido cruel. Ele era uma ameaça para o filho dela. E ela nunca perdoaria isso. Ethan leu a mensagem sobre ela. Ombro. Sua mandíbula se contraiu. Ele está desesperado, disse ele severamente. Isso o torna perigoso, mas também significa que ele está prestes a se destruir. Ava assentiu, sua mão instintivamente cobrindo sua barriga. Então vamos terminar. Esta noite. Na manhã seguinte, a cidade acordou com manchetes de escândalo. Meios de comunicação. Reproduziu a filmagem que Ava havia mostrado na festa, analisando cada quadro. Programas de entrevistas debateram a queda de Daniel. Painelistas condenam a crueldade de Zara. As redes sociais explodiram com hashtags: Justiça para Ava, Força e Cicatrizes, não. Mais silêncio. Mas por trás do barulho, Daniel estava se desfazendo. Em seu apartamento, ele estilhaçava garrafas contra a parede, andando de um lado para o outro como um animal encurralado. Zara sentou-se num canto, com o rímel borrado, o vestido dourado, da gala enrugada e manchada. Você disse que ela não era nada. Ela sibilou. Você me prometeu que ela desapareceria. Agora, a cidade inteira sabe que tentamos matá-la. Daniel se virou para ela, com os olhos arregalados. Cale a boca. Se você não tivesse me empurrado, ela o interrompeu com uma risada amarga. Não ouse me culpar. Você derramou sua alma em eu porque você achou que ela era fraca. E agora ela é mais forte do que nós dois juntos. As palavras o atingiram como facas. Pela primeira vez, Daniel viu o que havia criado. Não uma parceira em Zara, mas um espelho refletindo seu próprio vazio. Mesmo assim, seu orgulho não o deixava admitir a derrota. Ela não vai ficar com o meu nome, rosnou ele. Ela não vai ficar com o meu filho. Eu vou. Derrube os dois antes que isso aconteça. O que Daniel não sabia era que Ava já estava 10 passos à frente. Com a ajuda de Ethan, ela reuniu evidências não apenas do abuso de Daniel, mas de seus crimes financeiros. Desfalque, fraude, sonegação fiscal, anos de ganância expostos em livros razão e e-mails. Naquela manhã, a equipe jurídica de Ethan registrou tudo para investigadores federais. À tarde, a polícia chegou ao apartamento de Daniel. Câmeras. Seguido enquanto ele era arrastado para fora algemado, com o cabelo desgrenhado e os olhos ardendo de raiva. Zara gritou, agarrando-se a ele, mas os policiais a puxaram de volta. Repórteres gritavam perguntas, microfones empurrados para a frente. Ava Sterling acusou você de tentativa de homicídio. Você tem algo a dizer, Daniel? Você desviou fundos da empresa para fins pessoais? Usar. Você se arrepende de ter humilhado sua esposa na festa. Daniel cuspiu maldições, mas a imagem já estava selada. O marido, antes confiante, era agora um criminoso desorado, e seu império havia virado pó. Zara, deixada para trás, tentou se salvar. Ela correu para os meios de comunicação alegando inocência, insistindo que ela era apenas uma espectadora. Mas as gravações provaram o contrário. Seu riso durante a tortura de Ava foi exibido em todas as televisões. Tela em Chicago. Seu rosto se tornou o símbolo da crueldade. Em poucos dias, patrocinadores a abandonaram, os amigos a abandonaram e a vida glamourosa a qual ela se agarrava desmoronou em cinzas. Para Ava, assistir a a queda não era mais sobre vingança. Era sobre justiça. Ela ficou em frente às câmeras, com a mão apoiada protetoramente em sua barriga, e disse palavras que ressoaram muito além da sala de reuniões. Disseram-me que eu era fraca. Eu estava. Disseram que eu não era nada. Mas a fraqueza não está nas cicatrizes, no silêncio ou no sofrimento.
A fraqueza está na crueldade, na traição, naqueles que tentam quebrar os outros para se sentirem poderosos. Eu não estou quebrado. Eu ainda estou de pé. E criarei meu filho em um mundo onde as mulheres saibam que não precisam sofrer em silêncio. Os aplausos foram ensurdecedor por toda a cidade. As pessoas choraram. Chegaram mensagens de mulheres que sofreram abusos, agradecendo a Ava por falar. Quando não podiam, ela se tornou mais do que uma voz. Ela se tornou uma voz. Semanas depois, o julgamento começou. Ava sentou-se no tribunal, com Ethan ao seu lado enquanto os promotores apresentaram as provas. Daniel a encarou do outro lado do corredor, com os olhos cheios de veneno. Wise. Ava não vacilou. Quando solicitada a testemunhar, ela se manteve firme, contando-o. Noite da água fervente, da humilhação na gala, das ameaças. Sua voz nunca vacilou. O júri deliberou por apenas 3 horas, antes de retornar com o veredito. Culpado de todas as acusações, tentativa de homicídio, fraude, abuso. Daniel Sterling foi condenado há décadas atrás das grades. Zara, embora poupada, prisão, enfrentou processos civis que a levaram à falência. Seu nome se tornou sinônimo de traição. Sua beleza, desperdiçada em tabloides que não a admiravam mais, mas a ridicularizavam. Ela desapareceu na obscuridade, esquecida por a mesma sociedade que ela um dia desejou. E Ava, ela floresceu. Com Ita, mentoria, ela assumiu o controle total da Mackenzie Holdings, guiando-a para uma nova era. Mas, ao contrário de seu pai, ela não governar com fria ambição. Ela governou com empatia, criando iniciativas para mulheres nos negócios, financiando abrigos para sobreviventes de abuso, usando seu poder para proteger em vez de destruir. Sua filha nasceu saudável, uma menina com olhos tão ferozes quanto os de sua mãe. Ava a chamou de Margaret em homenagem à mulher que sacrificou tudo para lhe dar uma chance de uma vida normal. No dia em que ela saiu do hospital com seu recém-nascido nos braços, Ethan caminhou ao lado dela, carregando a bolsa de fraldas. As câmeras dispararam, os repórteres gritaram perguntas, mas Ava apenas sorriu. Este é o começando, ela disse a eles. Não apenas para mim, mas para todas as mulheres que já ouviram que eram impotentes. Nunca somos impotentes. Só precisamos nos lembrar de quem somos. Ethan olhou para ela, orgulhoso, suavizando suas feições normalmente frias. Sua mãe ficaria orgulhosa, sussurrou ele. Ava olhou para ela. Filha, com lágrimas nos olhos. Pela primeira vez em anos, não eram lágrimas de dor. Eram lágrimas de cura. A cidade fervilhava com a notícia de seu triunfo. Mas no coração de Ava, a verdadeira vitória era mais silenciosa. Era som da respiração do seu bebê contra o peito, o calor de um futuro livre de medo, a paz de saber que ela tinha. Sobreviveu ao pior e construiu algo melhor. Sua história começou com traição e fogo, mas terminou com força e amor. E quando o sol nasceu sobre Chicago, Ava sussurrou para sua filha. Eles tentaram nos destruir, mas transformamos sua crueldade em poder, e nunca seremos. Silêncio novamente. Então é isso, meus maravilhosos amigos. Nossa história chegou ao fim. E se você estiver ainda aqui comigo agora, deve significar que algo nesta jornada tocou seu coração de uma forma que só palavras podem fazer. Não consigo explicar. A dor de Ava, sua força e sua transformação nos lembram que, mesmo em nossas horas mais sombrias, nunca somos verdadeiramente impotentes. A vida nos quebrará. Nos humilham, às vezes, como Ava, nos sentiremos abandonados quando mais precisamos de amor. Mas, como Marco Aurélio disse uma vez, escreveu, você tem poder sobre sua mente, não sobre eventos externos. Perceba isso e você encontrará força. As cicatrizes de Ava não a definiam. Elas se tornaram prova de sua resiliência. Não é verdade para nós também? As feridas que carregamos, as traições que sofremos, não precisam nos destruir. Eles podem nos transformar em algo maior se permitirmos. Talvez você tenha enfrentado seu próprio Daniel e Zara. Pessoas que tentaram
diminuí-lo para fazer você acreditar que era pequeno. Mas como disse o estoico Epictetus, nenhum homem é livre se não for mestre de si mesmo. A verdadeira liberdade não se encontra na riqueza ou na aprovação de outras pessoas, mas na nossa capacidade de ascender quando a vida tenta nos enterrar. Ava ressuscitou não só por si mesma, mas por seu filho. E você também pode se levantar pelos seus sonhos, pela sua família, pela vida que você merece. Lembre-se, a dor pode ser uma prisão, mas também pode ser o fogo que forja sua força. Então, se essa história despertou algo em você, peço que não guarde para si mesmo. Curta este vídeo, compartilhe com alguém que precisa de coragem hoje e inscreva-se em nosso canal para que você não perca a próxima história que pode curar uma parte de você. Porque aqui neste espaço, nós nos lembramos de algo simples, mas profundo. Não importa o que aconteça, nunca estamos verdadeiramente quebrados. Continuamos de pé.